Olá, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Mais uma quinta-feira online. Você que está em casa, você que faz parte dessa congregação, você também que tem acesso a essa palavra. Mas em nome do Senhor Jesus, estamos aqui mais essa noite, diante dessa oportunidade, dessa ferramenta que nós temos, de levar a palavra até a sua vida, até o seu lar, até a sua casa. Você que não pode estar presente, mas mesmo você que está aqui, que essa palavra vem falar com o seu coração, eu acredito que toda a palavra de Deus é para edificar e direcionar as nossas vidas. Então fique em paz, relaxe o seu coração, que o Espírito Santo venha falar com você, venha conduzir a nossa vida. E o principal que o nome do Senhor venha ser exaltado, glorificado, e que a palavra do Senhor venha ser anunciado como a única palavra da verdade para a minha vida e para a sua vida. Não sei se você já pode ver aí no rodapé do vídeo, tem a conta, a agência deste ministério, você que faz parte, você que tem semeado aqui neste lugar, e você que ainda não semeou, mas que você fique à vontade, com um coração grato. O importante é a gente ter essa convicção, essa percepção de que quando a gente semeia na obra, a gente semeia na casa do Senhor, a nossa vida é abençoada e edificada e estamos plantando no solo fértil. Então procure os pastores, os líderes dessa casa, você consegue ter acesso aí no rodapé da conta e da agência, e que Deus venha te abençoar e que você se sinta livre e se sinta um semeador, aonde que eu tenho certeza que Deus se agrada da sua oferta e do seu dízimo. Amém? Então que Deus abençoe a sua vida, a sua oferta, o seu dízimo e que você tenha isso no seu coração, de plantar e semear aonde Deus faz frutificar. Amém, meu irmão? Graça e paz, igreja. Vamos começar agora a nossa agenda. Fique ligado. E para começar, queremos agradecer a todos que se empenharam no nosso festival de pizza. E através dele, conseguimos comprar a nossa primeira câmera que vai nos ajudar na gravação do Luz News. E no dia 25 de outubro, teremos o batismo e estamos planejando de fazer uma camiseta para todos os batizandos. Para mais informações, procure a Amanda. E para você que quer contribuir com a nossa igreja, estamos reorganizando o nosso Ministério de Mídia, que envolve som, transmissões e fotografia. E no dia 24 de outubro, teremos o nosso primeiro curso de fotografia. E para você que tem interesse, nos procure. Para finalizar, não se esqueça de acessar as nossas redes sociais. Curta e compartilhe para que mais vidas possam ser alcançadas por Jesus. E aqui eu me despeço, tenha um bom culto e que Deus abençoe. Então, seguindo aqui, diante dessa série de ministrações de quinta-feira, a gente é acostumado no culto presencial, a gente sempre olha aqui, sempre tem um anúncio, Mas amém, dessa quinta viva, e dessa série de ministrações também que está acontecendo aqui, de mergulhando no amor de Deus. Então vamos compartilhar um texto, eu creio que vai edificar nossas vidas, nessa vida, nessa viva, nessa alegria. Já foi compartilhado em alguns outros cultos passados aí, dessa alegria da gente ter o Senhor como nosso Pai, de que nós estamos vivos porque o Senhor tem agraciado, tem cuidado das nossas vidas e que você venha viver a cada dia mais essa verdade, essa única resposta para nossas vidas, que é o que a palavra diz, é o que o Senhor Jesus tem para nós. Amém? Então que essa quinta viva, essa noite viva, realmente venha ser viva na sua vida e que você continue mergulhando nesse amor de Deus. Então vamos abrir nossa Bíblia aqui, por favor, no Salmo 90, no versículo 12. Vamos ver aqui o que Deus tem para edificar nossas vidas. Amém, meu irmão? Então diz assim, Salmo 90, versículo 12. Vamos fazer mais uma oração antes da gente ler o versículo? Pai, te entregamos a Deus essa palavra, te entregamos a nossa vida, essa congregação, essa igreja, cada filho, meu Pai, cada servo do Senhor que dessa congregação, cada irmão, meu Pai, nos 4 cantos desse planeta.
os teus servos, os teus pastores, os teus ministros da palavra de Deus, meu Pai, em todo e em qualquer lugar. Mas em nome do Senhor Jesus, de uma forma específica, na nossa congregação, nos nossos irmãos, levando avante essa obra, meu Pai, na unidade, na fé, no corpo de Cristo que o Senhor estabeleceu aqui neste lugar, através das nossas vidas. Te louvamos, meu Pai, que essa palavra, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, venha ser, meu Pai, de encontro nas nossas vidas, na direção total do Teu Espírito Santo, na vida dessa congregação, na minha vida, na vida de cada irmão, de cada servo, na vida de cada pessoa que essa palavra esteja chegando. Que o Teu nome venha ser glorificado e exaltado e manifesto em cada vida que vem partilhar e venha receber de um coração aberto essa ministração e essa palavra que vem do trono da Tua graça. Amém? Em nome de Jesus. Então, avançando, Salmo 90, versículo 12. Diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcançamos um coração sábio. Então, nós temos aqui, né, o Salmo 90, um salmo atribuído a Moisés, né? E eu vejo, né, nós entendemos aqui que até o título aqui desse salmo, em algumas bíblias, fala que é uma oração de Moisés, um homem de Deus. Então nós percebemos aqui que Moisés realmente está colocando o seu devocional, está colocando a sua causa, está colocando a sua vida, né? Colocando o seu devocional, né? Colocando a sua vida diante de Deus. E algo interessante aqui que ele pede para Deus ensinar a contar os nossos dias. E vemos aqui que o texto também está no plural. Então Moisés aqui não estava colocando só a vida dele, ele estava colocando aquele povo ali que saiu do Egito, aquele povo hebreu, de que só Deus que pode ensinar a maneira de viver. E só Deus pode trazer um coração sábio. Eu acredito que para a gente discernir, para a gente ter entendimento de todas as coisas. Então Moisés aqui, ele coloca, né, não só buscando sabedoria, mas um coração sábio, que nós sabemos que é o coração que Deus vê, que Deus, né, vê as nossas ações, que Deus nos conhece profundamente, que Deus sabe o que está no nosso coração. Mas o que me chama a atenção desse texto aqui é que nós conhecemos a história de Moisés, né? E sabemos que Moisés foi levantado como um servo de Deus, como um profeta, para tirar aquele povo da escravidão ali do Egito, para trazer a liberdade ali àquele povo. Então eu percebo aqui que Moisés, né, desde quando Moisés já vai ali para tirar aquele povo do Egito, Moisés ele já tinha uma idade avançada, ele já não era mais um adolescente. Então talvez nesse texto aqui Moisés já tinha uma idade mais avançada ainda, e talvez até cansado pela própria idade, mas ele coloca a súplica dele aqui diante do Senhor, pedindo a direção de Deus. O que eu vejo aqui é que Moisés estava pedindo: Senhor, eu não consigo viver sem a sua direção. Eu só posso viver a cada dia, eu só posso aproveitar a minha vida se realmente eu estiver na tua direção. E o que me chama aqui a atenção é que Moisés viveu tudo aquilo, né? Quantas maravilhas que Moisés viu ali no Egito, né? E tudo ali começa com a vida de Moisés. Moisés foi um homem escolhido por Deus para manifestação do poder de Deus. Então Moisés participou de tudo aquilo, ele viu tudo aquilo, ele conduziu aquele povo, e nesse texto aqui nos chama a atenção que ele está pedindo uma direção para Deus. Então eu vejo aqui que para nós hoje não é diferente, né? Para a gente ter uma direção nas nossas vidas, né? Nesse tempo que nós estamos vivendo, né? Isso é muito falado, a gente compartilha aqui, né? Quanta dúvida, quantas incertezas que o mundo está vivendo, né? Por causa de tantas coisas que estão acontecendo, né? Mas o que nos ensina aqui é que quando a gente busca essa direção, a mesma que Moisés está buscando aqui, nós vamos ver que nós vamos aprender a não desperdiçar os nossos tempos, né? Nós vamos aprender que o tempo nas nossas vidas ele não pode passar em vão, né? Porque são tempos preciosos para as nossas vidas, né? E que os nossos dias, que ele está falando no texto aqui, que os nossos dias eles venham ser contados, né? Que os nossos dias não venham ser aqueles dias não aproveitados, né? E a palavra nos ensina que isso é possível, né? Nós vivemos uma vida
uma vida abundante. Né? Então Moisés aqui, ele até cita aqui no final desse versículo que Senhor, coloca em mim um coração sábio. Né? Eu entendo que esse coração sábio é um entendimento para a gente enxergar, né? além do natural, né? Para a gente enxergar além do tempo, né? Dessa vida insegura e dessa vida passageira que nós vivemos. Né? Então, que a gente venha enxergar além de tudo o que está acontecendo, mas que a gente venha buscar a direção de Deus para que o nosso tempo venha a ser edificado, a nossa vida venha a ser edificado e que a nossa vida venha a ser uma vida aproveitada, não desperdiçar o tempo, né? Que nós venhamos ter condições de buscar a direção de Deus, né? O planejamento de Deus, as promessas de Deus para cuidar de nós, para cuidar da nossa família, cuidar do nosso trabalho, cuidar do ministério, para cuidar da sua vida a dia a dia, mas sabendo que você enxerga além, porque tem um Deus que sabe de todas as coisas, né? O Deus que foi é o Deus que sempre será, é um Deus que preparou o passado, mas é o Deus que sabe o futuro das nossas vidas. Então ensina-nos a contar esse tempo, ensina-nos a viver, né? Ensina-nos a planejar, a sonhar, a viver de uma forma correta. Né? E Moisés aqui coloca essa oração. Né? Se Moisés viu aquilo, ele está pedindo, Senhor, me ensina. Né? E nós, né? Quanto tempo nós desperdiçamos, né? Quanto talvez nós... Né? Que Moisés teve uma intimidade, teve um relacionamento próximo com Deus. Né? Moisés, ele teve uma revelação do próprio Deus, ele teve um contato com a manifestação, né, de Deus, né? Ele teve uma experiência concreta, né, das maravilhas de Deus, e ele pede para Deus. Porque realmente, meu irmão, o que Moisés está dizendo aqui, que realmente, né, só Deus tem um controle das nossas vidas, só Deus tem uma direção para as nossas vidas, só Deus tem o verdadeiro cuidado para as nossas vidas. Então Moisés, ele presenciou isso tudo, né? Ele viu aquele povo sair do Egito, ele conduziu aquele povo e tanta manifestação aconteceu ali, né? Tanta coisa aconteceu ali, já direcionando para os nossos dias de hoje, para que nós encontramos em Jesus essas respostas para as nossas vidas, de que nós precisamos do Senhor para que a cada dia nós vivamos sob a direção, sob um entendimento, sobre a iluminação, né, sobre a revelação da palavra de Deus para as nossas vidas. Então, dentro desse contexto, volta a sua Bíblia um pouquinho, aqui no livro de Êxodo, vamos ver um pouco, né, do que Moisés passou, né, o que Moisés viveu, né, o que Deus direcionou ali para Moisés, né, quando Deus traz, né, para Moisés e para aquele povo uma nova história, né? Porque eu vejo que nós só começamos a contar os nossos dias quando nós entendemos que nós temos uma nova história. Idade nós temos, né? Todos nós temos idade, mas quanto tempo aproveitado nós temos na presença de Deus? Então é isso que eu vejo, que Deus fez isso na vida daquele povo, né? Nós vamos ver o que Moisés passou aqui a partir do versículo 12, de que Deus começa a mudar a história daquele povo e ele começa a contar uma nova data na vida desse povo. Aqui no versículo 12, Êxodo 12, vamos ver um pouco aqui, a partir do versículo 1, diz assim: são esses os estatutos e os juízos que cuidareis de cumprir na terra que o Senhor, o teu Deus, de vossos pais, vos destinou como possessão todos os dias que viveres nela. Não, vamos, eu estou lendo Deuteronômio, desculpe, irmão. Vamos, é Êxodo. Mas recebe essa palavra de Deuteronômio para a sua vida, amém, meu irmão? Em nome de Jesus.
né? Amém? Então vamos lá, Êxodo 12, a partir do 1. Disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito: eles me será para vós o primeiro mês do ano. Dizei a toda a congregação de Israel: aos 10 deste mês, tome cada um cordeiro para sua família, um cordeiro para sua casa. Então algo aqui já começa a mudar para tirar aquele povo do Egito. Traz um cordeiro para cada casa. Olha aqui no versículo 13, mais embaixo. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo o sangue, passareis por cima de vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Versículo 14. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis por festa ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. Então aqui Deus já começa a mudar a história na vida desse povo. Avance um pouquinho no capítulo 13, também de Êxodo. Diz assim: a partir do versículo 3, disse a Moisés ao povo: celebrai-vos destes dias em que saíste do Egito, da casa de servidão, porque com mão forte o Senhor os tirou daqui. Portanto, não comereis pão levedado. Versículo 4. Hoje, no mês de Abibe, está saindo, quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, dos heveus, dos amorreus, dos heveus, dos jebuseus, o qual jurou a teus pais que te daria, terra em que mana leite e mel. Guardarás esta cerimônia neste mês. Então aqui fala do mês de Abibe, é um mês que Deus traz aqui a direção para a vida de Moisés. Sacrifica o cordeiro, passa o sangue nos umbrais da casa, porque o anjo vai passar essa noite e vai mostrar para o faraó o poder de Deus e vai fazer todos nós sabemos que aconteceu aqui nesse texto, dos primogênitos ali do Egito. Então algo espiritual começa a acontecer aqui na vida desse povo. Então, a nova história de vida é uma vida que começa na vida espiritual. A idade natural todos nós temos, mas a vida aproveitada, a vida edificada é aquela vida que nós passamos a entender o poder de Deus, a vida espiritual, o sobrenatural de Deus para as nossas vidas. Porque todos nós sabemos que tudo começa no espiritual. Talvez as pessoas achem que começa no natural. Não, a vida, o controle de todas as coisas, ele é regido no mundo espiritual, não no mundo natural. Não é da maneira que o homem quer, é da maneira que Deus conduz. Deus está no controle de tudo. Tudo que está acontecendo, Deus está no controle, porque vem de Deus a consumação de todas as coisas. Passarão os céus e a terra, mas as palavras de Deus não passarão. Então nós vemos aqui que a partir desse mês aqui, Deus começa a mudar a história desse povo. E o mês de Abibe aqui, nós sabemos que naquele povo hebreu, aquele povo judeu, nesse mês aqui é o mês que é comemorada a festa da Páscoa. É um mês muito importante na vida daquele povo, na vida espiritual, religiosa daquele povo. É um mês muito importante porque todas essas coisas aconteceram sob a direção de Deus. Então Deus aqui direciona Moisés para tirar o povo da escravidão, mas começa uma nova vida. Foi o que nós lemos aqui no capítulo 12, capítulo 13. Aqui começa um novo ciclo, uma nova direção para vocês. Então o mês de Abibe aqui, no calendário civil, era o 7º mês, é como se fosse o mês de julho para nós. Mas no calendário espiritual religioso daquele povo, o mês de Abibe passou a ser o primeiro mês, é quando Deus começa a mudar a vida daquele povo. Deus começa a mudar a história daquele povo. Então aqui começa um novo nascimento. Então dias contados nas nossas vidas é um novo nascimento. Então tudo começa a apontar e tudo termina em Jesus. Então um novo nascimento nas nossas vidas começou em Jesus. Deus sabe das coisas que nós passamos, daquilo que nós fazemos, do perdão que Deus trouxe para as nossas vidas, tantas coisas que nós arrependemos, que nós sabemos que aquilo estava contrário à vontade de Deus. E nós passamos a entender que um novo nascimento, nós passamos a viver aquilo que Deus edifica nas nossas vidas. Nós começamos a experimentar a verdade,
a verdadeira vida no nosso lar, na nossa família, no seu dia a dia. Então é esse dia a dia, é esse contar do dia a dia, é esse viver o dia a dia, que nós não desperdiçamos nosso tempo, que nós venhamos aproveitar o nosso tempo, que esse dia a dia, contar cada dia, cada manhã, cada noite que você deita, cada manhã que você acorda, mas sobre a direção e sobre a ótica de Deus. Mesmo que as coisas talvez estejam do jeito que a gente quer, mas que nós venhamos viver sob a direção de Deus. Porque tudo Deus direcionou, meu. Tudo é por causa do amor de Deus. Qual pai que não quer cuidar do filho? Então Deus direciona esse novo nascimento, é porque Ele está falando, vem filho amado, vem do jeito que você está. Eu vou perdoar os seus pecados, não vou lembrar dos seus pecados, vou trazer uma nova vida para você e você vai ver o que eu posso fazer na sua vida. Eu até gosto de compartilhar, às vezes ali na cela, que quando uma pessoa nasce de novo, ele entende os planos de Deus, eu gosto até de compartilhar. Porque às vezes a gente anuncia Jesus, a gente fala que Jesus é o Salvador, realmente é a única resposta, mas quando a gente anuncia e direciona isso para a vida da pessoa, e quando a pessoa entende e enche o coração daquilo, não daquilo que eu sou, mas daquilo que Deus é, homem nenhum pode mensurar, homem nenhum pode calcular o que Deus pode fazer na vida dessa pessoa que entrega a vida por Jesus. Porque é tudo que o Pai quer. Uma pessoa reconhece que ele é filho, que ele pode viver uma nova história e ele passa a contar os seus dias sob a direção de Deus. E não simplesmente mais um ano, e vai passando décadas, vai passando o tempo e desperdiçando o melhor tempo, talvez, de você viver na sua família, de você planejar o seu sonho, de você planejar a sua vida devocional, a sua vida ministerial, planejar a sua vida financeira, tudo tem direção de Deus. E quando a gente faz algumas coisas que a gente às vezes fica meio na dúvida, a gente vê algumas situações, a gente até percebe, eu acho que eu agi da minha maneira, eu não agi sob a direção de Deus. O que Deus está lhe ensinando aqui, que as nossas ações, que as nossas decisões venham ser a partir do momento que Deus começa uma nova história na nossa vida, que as nossas decisões venham ser da maneira que Deus pode fazer na minha vida. Então, na vida desse povo hebreu aqui, nós vemos que a partir desse mês de Abib, Deus começa uma nova história. O cordeiro foi sacrificado, uma nova história, uma libertação, uma salvação, uma promessa de conquista de terra, uma promessa de uma terra que mana leite e mel. Se a gente aprofundar também nesse estudo de uma terra que mana leite e mel, a gente vai ver que isso não é só plenamente um plano natural, mas uma terra que mana leite e mel é um peso espiritual de experimentar a presença de Deus. Essa era a promessa de Deus, de uma nova história que Deus começa a fazer na vida deste povo. A história de um povo sendo mudada pelo o próprio Deus através de Moisés. Então, hoje não é diferente para nós, porque tudo apontou para a consumação de todas as coisas. E hoje nós também temos essa oportunidade. Nós podemos também fazer essa oração que é para nos ensinar. Nós também podemos olhar para cima, apresentar nossas vidas diante do Senhor Jesus e falar, Jesus, me ensina a cuidar da minha vida, cuidar melhor da minha filha, da minha vida. Senhor, faz de mim um coração sábio, um coração de sábio, como nós compartilhamos aqui, é o entendimento para enxergar além do natural, desta vida passageira e dessa vida cheia de dúvidas e principalmente esse tempo que nós estamos vivendo. Até o culto online está acontecendo por causa das coisas que estão acontecendo. Eu tenho certeza que num passado recente aí nós não tinha esse planejamento de fazer um culto online. É lógico que você tem a tecnologia, você pode direcionar uma palavra, você pode direcionar um vídeo, mas trazer esse culto online, você chegar aqui e ver as cadeiras vazias e preparar um sermão sabendo que a pessoa está recebendo online. Então isso está acontecendo por causa das incertezas. Nós não temos controle. Nós tínhamos tanto planejamento, o ano já está terminando. Daqui a pouco nós estamos cheios de planejamento aí para 2021,
para 2022. Mas eu pergunto, esse planejamento é sob a direção de Deus ou é mais um planejamento dentro do nosso entendimento e dentro da nossa força? Então é isso que Deus quer nos ensinar, não depende só da nossa força, não depende só da nossa inteligência, da nossa capacidade. O principal depende da direção e da provisão de Deus. Então nós vemos aqui a história desse povo, né, através da vida de Moisés, né? Eu entendo aqui que foi um novo nascimento, a contar uma nova data, a contar novos dias na vida desse povo. Então aqui começa a contar uma nova história, né? E para nós não é diferente, e a Bíblia ensina, né? Eu vejo aqui no livro de João, nós vamos ler um texto aqui no capítulo 3, nós vamos ver no capítulo 3 que hoje, né, se você já está buscando traçar uma nova história da sua vida, amém, meu irmão, é isso mesmo. Mas você que ainda talvez tem dúvida do seu futuro, do seu dia a dia, né, e existe uma resposta para nós. Então nós vamos ver aqui, nós vimos através da vida de Moisés no Antigo, agora vamos ver no Novo, né, Moisés buscando a Deus, mas Moisés tudo aqui estava buscando, né, do Cordeiro, que tira o pecado do mundo, que tudo se consuma na vida de Jesus para as nossas vidas. Nós vemos aqui no livro de João, no capítulo 3, até o culto passado, né, foi ministrado, falado, né, coisas muito interessantes aqui da vida desse homem, né, tudo para ensinar nossas vidas. Então nós vamos compartilhar mais uma vez aqui, para edificar mais ainda a nossa vida, né, nós vamos ver aqui de um homem importante, que chega na presença de Deus, talvez assim como você, com dúvida, né, com incerteza, né, talvez sabendo o que eu preciso fazer, para onde que eu estou seguindo a nossa vida. Né, nós vamos falar aqui da vida de Nicodemos para trazer para nós hoje, né, como que nós começamos a contar os novos dias das nossas vidas, como que nós podemos traçar um novo futuro, uma nova história, ou continuar traçando, ou continuar caminhando, ou talvez voltar, né? Talvez você precise começar, ou talvez você precisa voltar, ou talvez você está andando, então continua andando, glória a Deus, porque realmente esse é o caminho para as nossas vidas. E esse texto aqui é muito interessante, porque fala de Nicodemos, um homem importante. Eu acredito também que era uma pessoa adulta, já uma pessoa, vamos assim dizer, de sabedoria, de experiência, uma pessoa já de uma idade, né, de experiência, uma idade já adulta, uma idade, né, já com base. E ele também tinha dúvida, e demonstra que é uma pessoa que tinha influência, uma pessoa social, né, ele era até um representante da sinagoga, uma pessoa que conhecia da lei, uma pessoa religiosa, enfim, demonstra ser uma pessoa inteligente, uma pessoa, vamos assim dizer, de uma forma natural, uma pessoa realizada. Mas ele chega diante de Jesus aqui no versículo 1, livro de João, né, apóstolo João, ele diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Olha aí, um homem importante. Este foi de noite se encontrar com Jesus e disse: mestre, sabemos que ensina da parte de Deus, pois ninguém poderia fazer estes sinais miraculosos que tu fazes se não fosse com ele. E Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então era uma pessoa principal ali daquela sinagoga, mas ele tinha dúvida. E Jesus fala para ele, para começar uma nova história na sua vida, para ter uma promessa de vida eterna, uma vida de salvação, para ter uma vida regalada, uma vida abundante, para ter uma vida agraciada, você precisa nascer de novo. Então o que nós vemos que aquela história ali naquele povo hebreu que teve um novo nascimento, essa história se consuma aqui em Jesus. O próprio Jesus, nós sabemos que ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro que foi sacrificado. Ele é o verdadeiro Cordeiro que apresenta toda a criação diante de Deus.
E nós sabemos ali que no passado houve um derramamento de sangue. Então o que Jesus está mostrando aqui para Nicodemos que aquele cordeiro lá, ele era a simbologia daquilo que representa em mim. Só eu tenho uma nova história, só eu tenho uma nova vida. E essa nova vida, esses dias aproveitados, esses dias abençoados, só é possível viver esses dias se realmente nascer da água e do Espírito. Somente se nascer de novo e confessar de que eu sou o Senhor. É por isso que nós estamos aqui, que nós confessamos o Senhor Jesus. É porque nós cremos que Deus pode traçar uma direção nova, uma história nova para as nossas vidas. Então aqui está a direção para as nossas vidas. É possível nós fazermos aquela mesma oração de Moisés. Ensina-nos, Senhor, a cuidar da nossa casa, do nosso lar. Ensina-me a cuidar da minha vida. Ensina eu a guardar a minha vida. Enche-me do teu Espírito, da tua presença, para que eu possa viver dias saudáveis, dias sobre a sua direção, sobre o seu cuidado. Tirar esse peso das costas e trazer a verdadeira paz que estamos precisando. Talvez a sua vida esteja apenas completando idade, talvez esteja sem sentido, talvez sem significado, sem direção. Talvez Nicodemos até se sentiu um pouco assim, tinha tanta coisa, mas a vida estava sem sentido. O que eu preciso fazer? E o texto mostra aqui que ele foi para o lugar certo. Jesus é o lugar certo, aonde Deus pode trazer uma nova história. Deus pode encher os nossos corações e transbordar de vida. Ter de prazer de abraçar os seus filhos, de abraçar sua esposa, ter o prazer de chegar no seu trabalho. Você ser uma pessoa feliz, não feliz pelo mundo natural, feliz porque a nossa alegria vem do Senhor. Nicodemos tinha tudo, mas estava vazio. Talvez você está vazio ou tem dúvida. Tira isso do seu coração, tira isso da sua vida. Jesus aqui é o caminho. Entendeu? O que aconteceu com Nicodemos aqui não é conto, isso aqui é fato. O que aconteceu na vida de Moisés é fato. Isso aconteceu como testemunho para as nossas vidas, porque com nós é da mesma maneira, comigo é da mesma maneira. Se eu não acordar de manhã e pedir, Deus me ajuda, direciona a minha vida, até para levar um carro no mecânico, até para você contratar alguém para trabalhar para você, prestar alguma coisa para você, tudo você precisa da direção de Deus. Porque na sua força você vai ver que foi cansado. Mas quando você busca na direção de Deus, pelo menos você vai ter a certeza, eu tentei da maneira correta. Se as coisas aconteceram ou não, mas você tem o seu coração descansado. Tudo eu tentei da maneira correta, porque o meu provedor é o Senhor. O Senhor é o meu Pai. Ele é meu advogado, Ele é meu justo juiz, Ele é meu ajudador. Ele é o Senhor da minha vida, Ele é o meu general. Tudo a Bíblia diz isso. Ele é o meu pastor. Ele é meu Pai. Jesus ensina na oração de chamar Deus de Pai. Ele é tudo o que eu preciso. Ele é a resposta para a minha vida. Se Ele não fizer, é porque o homem não pode fazer. É porque tinha que acontecer. Às vezes você tinha que ser tratado, você tinha que ser corrigido. Mas tudo isso Deus provém. Porque o apóstolo Paulo, ali no livro de Coríntios, fala alguma coisa muito interessante. Até na prova que nós passamos, tem um texto ali, não me lembro o capítulo, fala, mas que Deus entra conosco na prova. Olha que Deus é esse, que Pai é esse. Ele te coloca na prova, mas Ele não te abandona. Ele coloca na prova, mas Ele está junto com você. Porque Ele tem o escape, Ele tem a provisão. Ele quer contar os seus dias a partir do novo nascimento das suas vidas. E algo interessante disso, há um tempo atrás, eu li um livreto muito interessante, eu não me lembro o nome do autor, mas o livro era Senhor, ensina-me a contar os meus dias. É um livro interessante, um livro bom, mas a nossa resposta, a verdadeira resposta vem da palavra de Deus. É o que Moisés está buscando, é o que Nicodemos aqui está buscando. Senhor, o que eu preciso para nascer de novo? Eu preciso voltar para o ventre da minha mãe? Nós conhecemos a história. Jesus, não, você não precisa não voltar não. Voltar para o ventre da sua mãe. Você precisa entender o que eu tenho para você. Colocar paz no seu coração. Então aqui Jesus ensina a verdadeira promessa de vida. A verdadeira promessa de vida é começar de novo.
Mas começar de novo do meu jeito, não. Começar de novo do jeito de Deus. Eu errei, pare e começa de novo. Eu estou caminhando, continuo caminhando. Se você não entendeu, começa a partir de hoje. Né? Não deixa para amanhã. Começa a partir de hoje. Né? De viver a verdadeira vida que só Jesus pode trazer. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a luz do mundo. Vinde a mim, não tem outro caminho. E nós vemos aqui todas as experiências, que todas as pessoas que aceitaram Jesus, as maravilhas que as pessoas viveram. Todos nós sabemos a história do passado aqui, o que Deus fez na vida daquele povo, porque Deus era o Senhor daquele povo. Eu vou livrar, eu vou salvar, eu vou abençoar, eu vou trazer para vocês uma nova vida. E as coisas foram acontecendo porque o povo foi desviando da presença de Deus. Porque quando nós estamos na presença de Deus, nós temos o verdadeiro consolo e a verdadeira direção. Então, trazendo para nós, né, uma nova história, né, que gera arrependimento. É o que Deus quer trazer na sua vida. Por isso que Jesus diz, arrependa-se. Né? Arrependei-vos. É chegado um novo reino, é chegado uma nova história, é chegado uma nova vida, um novo nascimento. Eu tenho até comigo, né, eu sempre guardei o primeiro versículo que eu gravei na minha vida, nas ministrações lá da igreja sede, até então, através da vida do pastor Adalberto. Eu guardei aquele versículo. Né, eu lembro que ele até direcionou, ele falou assim, o próximo escola, o próximo curso aqui, cada um vai trazer um versículo decorado. E eu gravei Romanos 8, versículo 1. Pois agora já não há condenação alguma naqueles que estão em Cristo Jesus. Então esse versículo entrou no meu coração, porque eu sabia de algumas coisas do meu passado, mas eu aprendi também o que Deus tem no futuro, que eu podia começar uma nova história, uma nova direção de vida, de família, de viver, né, sabendo aquele que me perdoa, aquele que me corrige, aquele que me abençoa, né, enfim, um novo nascimento, né, é uma libertação na nossa vida, é te tirar do pecado, é te tirar do poder das trevas, é isso que Jesus quer fazer, libertar o povo do poder dessa manipulação humana, libertar o povo através dessa interferência do inimigo, desse poder do mal que o inimigo tem para assolar, né, contaminar, minar a criação de Deus. Então Jesus veio para destruir tudo isso. Jesus, ele veio para trazer essa nova vida. E essa vida traz para nós a certeza, essa vida traz para nós esperança, essa vida traz alegria mesmo nas circunstâncias de tudo o que nós estamos vivendo ou que ainda está por vir. Por quê, meu irmão? Nós não sabemos da manhã, nós não sabemos se vai ser bom, se vai ser ruim, mas quando você depende de Deus, você tem certeza, o Senhor é meu ajudador, Ele é o meu provedor. Se Deus não fizer, o homem também não pode fazer. Né? Todos nós sabemos disso, da porta que Deus abre. Né? Então essa nova história aqui, esse homem importante, né? Esse homem todo cheio eu imagino que era uma pessoa boa de relacionar, porque tinha todo esse conhecimento. Mas ele chega com um coração humilde. Ele pega tudo aquilo que ele sabia e falava, Senhor, eu apresento diante de Ti esse vazio que eu preciso. Tudo que eu sei, tudo que eu faço, tudo que eu tenho, toda a minha força, não é nada. É só ilusão, é só aparência. Nicodemos aqui colocou toda a razão dele, o intelectual dele diante do Senhor Jesus. E ele teve uma experiência sobrenatural de Deus. Porque Jesus fala para Nicodemos, eu creio que é um dos versículos mais lidos, é um dos versículos mais falados. Nicodemos ouve da boca de Jesus falando. João 3,16. O Pai amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nicodemos se humilhou e ouviu um dos versículos mais anunciados da palavra de Deus. Que Deus amou o mundo que você não consegue mensurar. Mas ele entregou o Cordeiro Pascual, aquele Cordeiro que simbolizou através da vida de Moisés. Aqui ele estava diante de Nicodemos, eu sou o Cordeiro. Eu sou o motivo das suas festas. Se a gente for ler o livro de João, todas as festas judaicas aqui, todas as festas de Jesus foi. Jesus estava querendo dizer, através daquelas festas, falando para aquele povo, o motivo dessa festa agora já não é aquela comemoração, o motivo dessa festa agora sou eu. A festa agora sou eu. Eu sou os primeiros frutos, eu sou o pão, eu sou a vida, eu sou o Cordeiro, eu sou a Páscoa,
Eu sou o motivo da festa de vocês. Eu sou a libertação. E Nicodemos tem essa experiência sobrenatural. Se a gente for ler, o pastor até compartilhou aqui num culto desse para trás aí. Se a gente for continuar lendo a história de Nicodemos, que nós vamos ver que realmente Jesus tocou a vida daquele homem e Deus quer tocar a sua vida e você venha aprender, meu irmão, a aproveitar o seu tempo, não aproveitar de fazer entretenimento. E nós precisamos disso, mas não estou falando disso, eu estou falando de aproveitar a sua vida sob a direção de Deus, trazer paz para o seu coração. A boca fala dos que está cheio o coração. Por isso que Moisés que nos ensina, Senhor, dai-me um coração sábio, para que eu possa contar nos meus dias, para que a sua vida venha ser um testemunho, a sua vida venha ser luz, a sua vida venha ser dependente de Deus, que você venha pensar nas suas decisões, refletir aquilo que você fala, aquilo que você responde, aquilo que você decide, aquilo que você manda, aquilo que você pede, aquilo que você faz também. Reflita. É isso que Deus quer, trazer paz para o seu coração. A palavra de Deus é isso para nós, de vivermos juntos, como igreja, como família, como irmão, como corpo de Cristo, na sua família, enfim, aonde você estiver. Então, esse novo nascimento gera essa liberdade. Nicodemos precisava de liberdade. Nicodemos estava preso na tradição, na cultura, preso na direção humana. Mas aqui Jesus mostra para ele, eu vou tirar esse fardo, é tudo que ele queria. Quem não quer, né, que eu quero tirar e passar, mas você não tem que tirar e passar para o outro, resolver os seus problemas. Você tem que buscar em Deus a força para resolver os seus problemas, porque o Pai cuida. Não é arrancar o peso, dar um jeitinho, jogar debaixo do tapete, amanhã dá certo e vai, né, aquele jeitinho humano, né, até muito falado aí, aquele jeitinho brasileiro. Eu não acho que é jeitinho brasileiro, não. Nós temos que orar pelo nosso Brasil, pelo nosso povo, pela nossa nação, que o jeitinho brasileiro vencer o jeitinho daquele que Deus quer. Bendita a nação cujo Deus é o Senhor. Amém, meu irmão? Então, já caminhando aqui para a gente finalizar. Então, Jesus aqui, ele quer mudar não só a vida e idade. Nicodemos já estava avançado. Moisés, a gente não tem conhecimento, mas já sabemos que ele foi 40 anos, depois mais 40, né? Mais de 100 anos aí viveu Moisés. E não é só a idade, é a vida espiritual. Então, o novo nascimento só começa através de uma nova vida espiritual. O novo nascimento só inicia quando começamos a entender a vida espiritual, a vida de Deus para nós. E Nicodemos aqui tem esse privilégio, né? Essa disposição, e a Bíblia ensina para nós. Essa é a maneira que nós estamos a fazer. Senhor Jesus, o que eu preciso? Né? Eu preciso nascer, ou eu preciso voltar. Né? Talvez você precisa convidar, você precisa confessar Jesus a morar na sua vida. É o que Ele quer. Ele quer porque não é porque Ele quer. Ele deseja porque Ele te ama. Ele ama a minha vida. Jesus quer que você convida, faz morada. Eu te confesso como Senhor. Jesus quer trazer a luz, arrancar toda essa dureza do coração, transformar esse coração de pedra num coração de carne. Jesus quer trazer a luz que brilhe, a satisfação de viver, a satisfação da certeza que Deus tem uma promessa para nós. Essa foi a principal promessa de Deus na vida de Nicodemos. Ninguém vai herdar a vida eterna se não nascer da água e do Espírito. E o apóstolo Paulo fala que nós não conseguimos mensurar, não consegue explicar o tamanho das coisas que Deus tem preparadas para aqueles que amam a Ele. Isso é maravilhoso, meu. Isso te traz descanso. Mesmo você suado lá no seu trabalho, nas coisas que você tem que resolver na sua casa, aquela impaciência, né? aquele tanto de problema, misericórdia, né, meu irmão? Mas Deus tem um plano para a sua vida, Ele sempre tem uma resposta, Ele sempre tem uma solução, mas Ele quer que você descanse, que você busca nele, que você convida Ele para a sua vida. Então, talvez você precisa confessar, ou talvez você precisa voltar.
né? O mesmo apóstolo João que nós lemos aqui, ele escreve Apocalipse, né? Os tempos do fim, a revelação, e ele fala de uma igreja. Acho que no capítulo 2 ele fala de uma igreja. Lembra onde você caiu? Volta para o primeiro amor. Talvez você já confessou, você já teve essa experiência com o primeiro amor. Mas aí João escreve, arrependa-te, volta, lembra, volta para cá. O mundo não é o seu lugar. Tem até uma canção, né? O mundo não é o nosso lugar. O nosso lugar é na presença de Deus. É uma palavra de Deus para a sua vida. É uma palavra de paz. Eu não estou trazendo aqui a minha pretensão, mas eu estou falando aquilo que a Bíblia diz, aquilo que a palavra diz, não de uma forma imposta, mas de uma forma graciosa, porque eu preciso muito. Hoje eu já acordei pela manhã, eu já fiz a minha oração, já li alguns capítulos, porque eu não consigo sair na rua se não for sob a direção de Deus. E muitas coisas não dão do jeito que eu queria, mas eu consigo avançando e acreditando, porque eu sei realmente quem me ama. E verdadeiramente quem me ama é o Senhor Jesus. Então ele fala para nós, talvez você precise, lembra-te de mim. Né? Talvez você está esquecido o quanto que Jesus te ama. Ou talvez que você continue avançando. Né? Talvez você está avançando, glória a Deus, meu irmão, continua assim. Né? Nós também sabemos do que acontece das pessoas assim. Nós conhecemos o texto de Marta e Maria. Jesus fala, Marta, Maria escolheu a melhor parte. E talvez você tenha escolhido a melhor parte. Que você continue. Realmente essa é a melhor parte. Aquilo que Deus tem para nós. Então, concluindo aqui, meu irmão, que você venha traçar, buscar em Deus esse dia a dia, né? Esse viver, esse passar do tempo, que não passe em vão, que você venha aproveitar, não venha deixar dias não aproveitados, porque as coisas estão acontecendo. Não deixe que as coisas, né, minem a sua mente, minem o seu coração, e você se sinta cansado, cheio de problema, você se sinta, né, que não tem solução, mas tem solução. Busca a solução de Deus que você vai ver. E é nesses momentos que a gente acha que as coisas não vão acontecer, que Deus faz o milagre, que Deus faz a provisão. São nesses momentos, né, que Deus mostra que realmente Ele é Deus, que Ele é o nosso Pai. Mas tudo que Ele quer é que nós tenhamos essa esperança. Tudo que Ele quer é que nós mantemos a nossa fé. Então, em meio a este mundo incerto, dessa interferência que nós sabemos, né, que tudo, né, tem a direção do homem, né, tem a condução do mundo natural. Né, todo esse meio que nós vivemos, né, nós vivemos no mundo de pecado. Nós vivemos que realmente o poder do mal, ele acontece. Né, nós vivemos no meio de tudo isso, mas somente na dependência de Deus que nós podemos encontrar o significado da nossa vida. Somente na dependência de Deus nós encontramos a direção para a nossa vida, para a nossa família e para a nossa casa. Somente na direção de Deus, que Deus coloca um coração sábio nas nossas vidas, para que nós possamos viver os melhores dias da nossa vida até que Jesus volte. Amém? Então é sobre a direção de Deus. Um coração cheio de entendimento e de sabedoria, mas segundo a direção de Deus, para que você possa ter bons momentos, aonde você estiver, bons momentos sobre a ótica de Deus, até que Jesus volte. Que você não viva somente no problema, somente pesado, que você não vive na dúvida, né, no estresse, na incerteza, mas que você vive na certeza de que meu Redentor vive. Acho que Jó fala alguma coisa assim. Eu conhecia Deus só de falar, mas agora eu tenho certeza daquilo que Deus é. E a certeza que eu tenho que o meu Redentor vive. Amém, meu irmão? Então, que essa palavra você venha edificar a sua vida, né, que realmente você venha aproveitar cada segundo da sua vida, na certeza que Deus está no controle, assim como foi na vida daquele povo, foi na vida de Nicodemos, Deus é na sua vida.
Amém? Então fique em paz, que Deus abençoe a sua vida, que Deus te ilumina e traz muito mais para você, muito mais daquilo que foi falado aqui, mas que Deus ilumina a sua mente, o seu coração e você busca naquilo que Deus é para você, porque Deus te ama, eu também te amo, né? Sou servo aqui neste lugar, essa igreja está aberta para você, todos nós sabemos, não somos perfeitos, porque perfeitos é só aquele que vive para sempre. Então descanse o seu coração, vamos fazer mais uma oração, né? Ora por nós também, esteja junto conosco, amém, meu irmão? Estamos juntos, né? Não podemos parar, né? Não podemos parar, a verdade é essa. Não podemos parar e buscamos em Deus para que nós continuamos avançando. Pai, entregamos mais uma vez a Ti, meu Pai, essa palavra, esse culto online, essa quinta-feira abençoada na vida de cada vida que está ouvindo essa palavra, essa ministração. Assim como eu disse aqui, meu, que vem muito mais daquilo que foi falado aqui, mas vem segundo a Tua palavra, segundo a direção, segundo o poder do Teu Espírito Santo. Sabemos que só o Senhor é Deus, o Senhor é o nosso Pai e temos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Convidamos Ele a cada dia a fazer morada e nos ensinar a viver a cada amanhecer, a cada anoitecer, segundo a Tua promessa, segundo a Tua palavra, sob a direção do Teu Espírito Santo, para que o Teu nome venha a ser glorificado através das nossas vidas, na vida de cada vida que está ouvindo. Te abençoa a sua vida, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.